Companheiros servidores, servidoras municipais de Santos, tudo bem? William Ribeiro, na última entrevista da nossa série de bate-papos aqui especiais sobre os impactos das PECs 32 e 186, né? Então, a gente encerra com chave de ouro esse nosso bate-papo pelo Sindeste TV, com o presidente do Sindeste, o anfitrião, o nosso Cicerone, presidente Fábio Pimentel. Lembrando que nós falamos com o Adriano Pichochó, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, o Zoel Garcia Siqueira, que é o presidente do Sindiceb do Guarujá. Nós falamos com Edson Paixão, presidente do Sindiceb de São Vicente, e hoje, reiterando, Fábio Pimentel, presidente do Sindeste. Presidente, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui em casa, dá para ver que nós estamos em casa, respeitando com responsabilidade social, respeitando os decretos. Sim. E respeitando a vida, tanto nossa quanto a dos irmãos que podem ser acometidos aí pelo vírus por conta da aglomeração. Mas vamos indo, do jeito que a vida manda a gente ir, né? Ô, presidente, aliás, né, a proliferação da Covid chega em um estágio alarmante, né? As mortes se empilham, as pessoas doentes saltam aos olhos, né? A gente teve até, se você me permite aqui, fazer o registro da morte do senador Major Olímpio. Há poucos instantes ficamos sabendo e ficamos estarrecidos, né? Porque é um quadro político do nosso estado, né? Ele é senador, ele era, né, pelo estado de São Paulo, e vai embora muito cedo, decorrência da Covid, 58 anos de idade, quer dizer. Então, esse governo federal, ele é uma somatória de descaminhos, de incompetência. Bom, eu não tenho mais nem muitas palavras, eu quero que você, presidente, discorra com muita propriedade aí nesse nosso bate-papo, e aí você, com propriedade, vai fazer as suas colocações. Você tem um posicionamento muito claro, muito convicto acerca dessa questão, dessa problemática, né? Bom, mas a gente vai discutir a questão dessas PECs, né? A 32 e a 186, presidente, porque a 186, ela traz uma série de descaminhos aí, redução de salários, jornada dos servidores, né, nos três poderes, na casa dos 25%, suspende progressões automáticas, mexe nos aumentos, compromete aumentos salariais, auxílios, benefícios, reestruturação de carreira, né, que é uma coisa tão importante para o servidor, que ele investe para adentrar o funcionalismo público, né, e aí se vê tolhido de uma hora para outra, por conta dessa PEC. Então, eu vou até começar pela 186 e depois eu entro na 32, a gente vai fatiando, tá bom? Mas eu queria que você falasse um pouco, presidente, sobre esses desdobramentos dessa PEC. William, é assim, deixa eu tentar, eu venho repetindo isso há algum tempo, a gente vem dando entrevista, fica até repetitivo, porque a gente acaba sempre falando... Massificando, né? A mesma coisa, né? Repetindo a mesma coisa, mas é importante porque as pessoas precisam ter consciência daquilo que está acontecendo com ela, né? Daquilo que está atingindo a ela. Então, veja só, nós temos aqui, o Brasil, ele tem um mau gestor, ele tem um péssimo gestor, um gestor de caca, para ser educado, né? Um gestor de caca, um gestor que não se incomoda, que está pouco ligando. Nós estamos alcançando aí 300 mil mortes, nós somos o segundo país, de repente nós vamos acabar essa pandemia ainda em primeiro lugar, porque os Estados Unidos vai vencer a luta, já está vencendo a luta, e nós não temos a mesma capacidade que os Estados Unidos e fomos seguidores dos Estados Unidos, infelizmente, pela tacanhez do nosso presidente. Mas o Brasil tem um péssimo gestor, um gestor ruim, um gestor que não se incomoda com as vidas ceifadas do povo que ele pretende representar. Mas nós, servidores públicos, não temos um mau gestor.
nós temos um inimigo. E é isso que a gente precisa conscientizar. É isso que a gente precisa chamar a atenção do servidor público. Eu vou falar especialmente do servidor público. Agora, normalmente a gente fala em defesa do serviço público, normalmente a gente fala que os desmandos que esse cidadão está pretendendo perpetrar, ele vai prejudicar o serviço público, que é uma verdade, e a gente fala em defesa do cidadão, evidentemente defendendo também o servidor público. Dessa vez, eu vou falar só para o servidor público. Enquanto o servidor público não entender que este cidadão que está lá no comando do país é o inimigo do servidor público, não é do serviço público, não, é do servidor público, ele vai continuar fazendo. Nós precisamos mudar o foco. Nós, servidores municipais, precisamos mudar o foco. Não adianta ficar brigando contra a lei que venha, a 173, que venha, a PEC emergencial que veio, porque o que ele faz é exatamente isso. O programa desse governo se baseou todo ele na questão fiscal. Ele quer diminuir custo do governo. E ele quer diminuir custo do governo não é com despesa com leitinho condensado, não. O leite condensado pode comprar à vontade. Ele quer diminuir despesa no trabalhador, no servidor, naquele cidadão, que também, o servidor também é cidadão, naquele cidadão que está lá na ponta vacinando. Aquele cidadão que está lá passando noites e noites em claro por conta do acúmulo de serviço nos postos de saúde, nos hospitais. Na sua grande maioria, o pessoal da saúde, pessoal da saúde particular, né, da economia privada, também está nessa luta. Mas nós somos na luta contra o Covid, nós somos a maioria. É esses servidores que esse cidadão está contra. A proposta dele para normalizar a economia brasileira já era, desde o começo, desde que ele entrou, a reforma administrativa. Ele já entrou colocando a reforma administrativa, propondo a reforma administrativa que não andou. Não andou, a reforma não andou, ficou lá porque tem resistência. Nós temos alguns representantes, é minoria, mas nós temos alguns representantes. Mas fazem barulho, né, presidente? Pois é, conseguiram dando uma lição de política ao mundo, ao Brasil, ele conseguiu, se unindo ao grupo do Maia, contrabalançar a questão. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. E nós conseguimos parar a reforma administrativa. O que ele fez? Ele botou uma LC, a LC 173, em votação, para começar a fazer aquilo que ele se propunha com a reforma administrativa. E usou a pandemia, como muleta. Usou a pandemia como muleta para conseguir aprovar aquela lei. E aquela lei é contra os trabalhadores que estão lutando contra o Covid. Veja só a incoerência, como é que é o negócio. Esse cara é insano. Ele é insano. Qualquer pessoa que tivesse alguma cognição, tivesse alguma cognitividade, não iria propor isso, porque ele estaria propondo a sanção de quem ele defende, de quem ele depende para lutar contra o Covid. Porque até o pessoal da Anvisa são servidores. Gente, o pessoal do Ministério da Saúde são servidores. Não precisa estar na ponta, não precisa estar lá na luta contra. E não é só saúde que luta contra o Covid. A segurança é importante. As guardas municipais, as polícias militares de todo o Brasil são importantes nessa hora, que faz a contenção. E esse cidadão
aprovou em conluio com o Congresso, que infelizmente, né, é aquilo que a gente vê, né? A maioria não tem, a maioria não tem vínculo com os problemas sociais dos cidadãos brasileiros, eles olham muito para o umbigo, para o próprio umbigo, na sua grande maioria. O que acontece? Aprova 173. E a desculpa para ambos os lados, tanto no legislativo quanto no executivo, é a pandemia. A PEC emergencial, a desculpa é a pandemia. E nós ficamos aí, estendeu a possibilidade de congelamento do sindicato, dos servidores, salário dos servidores, que era de 2 anos pela 173, possibilidade infinita. Você veja só, que está se gastando com o Covid, aprova-se uma PEC dessa, está despriorizando o trabalhador. Porque se gastar 95% não pode dar. Olha, aí o cara vai dizer, pô, mas se chegar a 95% não dá para dar. Não dá, lógico que dá. Você é administrador, você vai deixar de pagar alguma coisa e vai priorizar o trabalhador, vai priorizar quem está passando, quem está te defendendo lá na ponta. Ô, presidente, Agora, desculpe se a lei interromper. disser, só para concluir, Tá? a lei não, a Constituição determina que atingiu 95 não pode dar aumento, o cara vai ficar tranquilo, porque não, ele vai gastar onde tiver que gastar, vai chegar nos 95, não posso dar. Normalmente, o gasto com o pessoal é de 40% para cima. Se você não aumenta uma parte do teu gasto tão relevante, você já está você já está tendo vantagem. Então, o que aconteceu aqui nessa reforma, nessa PEC emergencial, foi a despriorização do trabalhador. Aliás, há muito tempo que, né, desde que caiu os governos de cunho sociais, que a gente não é mais prioridade mesmo. Mas é isso que aconteceu. Você ia fazer uma questão? Pode fazer, só para terminar o raciocínio. Não, presidente, a questão que você fala dessa contabilidade que se usa aqui, para essa métrica que se usa para justificar o gatilho da. Né? Mas, na verdade, se você. A gente sabe que com a pandemia houve a queda de arrecadação de impostos que mantém, que são, que irrigam, né? Que irrigam a estrutura pública. Muito bem. Se você tem essa conjunção, se você tem essa questão, por que não mexeu-se ali na questão da horda política? Porque ali é um grande inchaço, né? Ali é um grande inchaço, né? Com todos os custos nababescos que não teve subtração ou foi ínfimo, quer dizer. Se ali, essa é a questão, por isso ele recebe a alcunha, o presidente, de desgoverno, viu? Eu queria até aproveitar também. Olha, presidente, a gente está alcunhando ele aqui, você chamou de insano, eu chamo de desgoverno, mas tem uma. Eu quero que todo mundo leia, viu, presidente? E você também, estou mandando aí para o seu WhatsApp, todos leiam a coluna, tá, da Marilis Pereira Jorge. Eu não sei se foi no Estadão ou na Folha, mas, presidente, ela faz uma coluna só de adjetivos desse presidente, todos execráveis, todos eles adjetivos negativos. Presidente, eu até no final aqui, eu gostaria que você me desse a liberdade de ler alguns aqui. Olha, vai ficar marcado na história. Quando a gente chama esse governo e as pessoas que o acompanham de gado, com quem com ferro fere, com ferro será ferido. E vale no final a leitura e a gente dá um destaque. Parabéns a essa colunista, parabéns mesmo. Bom, presidente, então eu queria que você falasse um pouco disso, que se houvesse essa engenharia, não precisaria atacar a golpes de machado o servidor, pô. Não, mas é o contrário, é isso que eu quero chamar a atenção do servidor, é para isso que eu vou mudar o foco. Eu não vou mais falar no detalhe, eu não vou mais. Porque não adianta, você briga contra uma lei,
E quem é que executa a lei? O cara faz a lei lá em cima, quem vai executar a lei aqui embaixo é o prefeito, no nosso caso, né? No caso dos funcionários estaduais, será o governador, ou serão os governadores. Mas não adianta a gente ficar brigando com o prefeito aqui, cara, porque o outro formula a lei lá só para ferrar a gente. Quer dizer, ele propôs uma reforma, não conseguiu colocar, aproveitou a pandemia, meteu a Lei 173, viu que passou, gostou, é aquela da granada no bolso dos otários. Os otários somos nós. A granada no bolso dos otários, ele meteu lá a 173, aprovou a 173, depois ele fez aprovar a PEC, o mesmo instrumento que ele usou no primeiro, usou no segundo. Foi o Paulo Guedes que foi defender lá. Mas não é o Paulo Guedes o inimigo, não. O inimigo é seu Jair. Claro, seu Jair é que é inimigo. Então, cada vez que você começa a querer fazer alguma coisa, cada vez que você começa a querer atacar alguma coisa, ele formula outra lei e aplica aqui, cara. O foco dos trabalhadores públicos é primeiro se conscientizar de que o inimigo está lá em Brasília. O inimigo é o seu Jair Bolsonaro. Esse é o inimigo. Em segundo lugar, é a gente começar a atuar para acabar com o inimigo. Claro. Não adianta ficar brigando pequenininho aqui, ficar falando que a lei é injusta, que todo mundo sabe que a lei é injusta, que a lei não precisava atacar os salários dos trabalhadores. Isso são coisas que nós já estamos cansados de fazer, de falar. Mas não é aqui que a gente tem que brigar, é lá. Nós temos que começar a participar dos movimentos contra, e com seriedade e força, contra esse cidadão, pedindo o impeachment desse cidadão. E se não conseguir, começar a fazer movimento para em 2022, nenhum servidor público, se tiver vergonha na cara, tem que votar nesse cara. Essa que é a verdade. Porque não dá, a gente ainda assiste a alguns companheiros aí de trabalho defendendo esse cidadão. Quer dizer, defendendo esse cidadão, não se defendendo, porque cometeu uma insanidade. Todo mundo pode cometer caquinha. Você votou no cara errado, é caquinha, fez caquinha. Admita e assuma, o cara é teu inimigo. O Jair Bolsonaro é inimigo dos servidores públicos. E nós temos que tratá-lo como inimigo. E intensificar a campanha sobre isso, sem dúvida. Não Mais tenha dúvida. Não tenha dúvida. Jair Bolsonaro é nosso inimigo e nós vamos ter que bater nele até cansar. E se não conseguir tirar antes de 2022, votar maciçamente, porque servidor público que votar em Jair Bolsonaro não tem vergonha na cara. Essa que é a verdade. Não, e eu concordo contigo. Eu acho assim, se errou em 2018, tem 2022, é o ano que vem. A gente vai ter que sofrer nas mãos. Talvez o impeachment chegue antes e resolva. Mas como a gente tem um congresso, né, presidente? Um dos piores congressos que a gente... Olha, eu nunca vi um congresso tão falho, tão sórdido e tão vil como é esse que está aí. Então, muito mal, a rigor, muito mal representado no Congresso. A gente tem grandes parlamentares, poucos, mas na grande maioria estão lá só a toque de resolver as suas questões nos seus currais, mas discutir as questões de bem-estar social, as questões do Brasil, são muito ruins. E essas PECs demonstram essa falha de conduta. E é nome, isso que a gente... Tem nome, né? O grupo se chama Centrão. Essa exatamente, o tal do Centrão que derruba um, que acende outro, que derruba outro. Tem que acabar com essa desgraça. O cidadão da nova política, mais uma que esse cara faz, sim. E aí estou saindo do âmbito servidor público. Claro. O discurso dele, ele ganhou a eleição dizendo que ele era o representante da nova política. Mentira. Acabou a velha política. Mentira. Não tem mais velha política. Olha aí a velha política. Não, literalmente comprou o apoio do grupo chamado Centrão. Se não cairia.
já tinha sofrido tinha sofrido impeachment, já tinha, sabe, ele não governava, essa que é a verdade, ele não conseguia governar, porque nós tínhamos no Congresso, na Câmara, um presidente. Sim. Embora não seja, pertencia até o grupo aí do Centrão, não seja, não pratique a filosofia política que me agrade, ele é um cara que conseguiu se cercar de parlamentares do grupo dele, tá? do mesmo grupo, mas que formaram um subgrupo com ele, fechou com as esquerdas, lá, com as oposições, e conseguiu contrabalançar. Esse cara foi traído pelo próprio partido, cara, a troco de dinheiro, vergonhosamente. Vergonhosamente, o presidente do partido, eu não vou nem citar o nome dele, eu respeitava o vô dele deve ter virado de bruço, eu já falei isso inúmeras vezes, o vô dele deve ter virado de bruço no caixão. E o tio também, viu? E o tio também, Luiz Eduardo, é um cara super sério. Foi levar lá o resultado pro cara, tu tá ferrado, tá ferrado, acabou, tu não tem mais maioria. Gente, o cara comprou, usou das mesmas artimanhas, com os mesmos vícios e das mesmíssimas formas que os outros faziam. Até pior, para te falar a verdade. Gastou bilhões para comprar o apoio do Centrão. Ele não vai ser impeachmentado nunca, cara. Mas perder a eleição, isso tem que perder a eleição, porque o que ele está fazendo nesse país, provocando ou sendo responsável por inúmeras mortes nesse país, porque se nós tivéssemos uma liderança que praticasse a luta contra a pandemia, nós não teríamos 300 mil mortos. Isso é uma questão de consciência. Concordo. Nós estaríamos aqui muito melhor. O Biden, outro exemplo de caquinha é os Estados Unidos, que até o ano passado era dirigido por aquele doido que aconselhava, a exemplo do que o que aqui faz, aconselhava os seus adeptos a cometer violência por aí. Então, os Estados Unidos não era exemplo nenhum. Agora, em 6 meses, o cara está resolvendo o problema. As pessoas nem... 6 não, né? Você está falando, você está projetando com a imunização. Não, 2 meses, né? Porque ele assumiu no final de janeiro. Ô, presidente, o Joe Biden, só para fazer o registro aqui, para te municiar de informação, o Joe Biden, em maio, imuniza todos os americanos, presidente. Eu tenho um amigo de 44 anos, contei no off para vocês, 44 anos, ele já está imunizado. Eu tenho 42, eu não sei quando eu vou receber essa vacina. É maio. Eu? De 2023, 2028, né? Só se for. Por aí. Então, presidente... continuar dessa forma? Então, assim, a questão de gestão, cara, mostrou-se que era uma questão de gestão. Um novo presidente eleito, o americano ensinou para nós o exemplo, né? Do que a gente não quer, o que nos sangra na pele, na carne, a gente troca. É o que nós temos que fazer o ano que vem. Pô. Mas desculpa, presidente, por favor, continua. Não, tá certíssimo. Não tenha dúvida. Por isso que eu desfoquei, acabei desfocando aqui da entrevista, aonde pretende prejudicar os trabalhadores, os servidores públicos e cidadãos. Basta ver a reforma administrativa. Sem dúvida. Basta ver a reforma administrativa. Ele está fazendo aos picadinhos aquilo que ele quer na reforma administrativa. Pô, ele quer o quê? Não obrigatoriedade de ter um regime jurídico único, ou seja, diversificar o regime jurídico de contratação, uma coisa que publicizou o serviço público. Essa medida foi a medida mais sensata em relação aos servidores públicos, foi a medida mais sensata. Eu não estou defendendo o regime estatutário, não.
Eu estou defendendo a unicidade de regime de contrato de trabalho. É mais fácil de fiscalizar, fiscaliza porque só tem uma. O cara quer isso, o cara quer terceirizar porque ele impõe, ele coloca como forma de contratação a contratação de pessoa jurídica, ou seja, a terceirização. Ele institucionaliza na Constituição, ele institucionaliza na Constituição a terceirização. Ele quebra a estabilidade, não acabando com a estabilidade. Ele mantém a estabilidade lá para aquilo que ele entende como servidor público, servidor de Estado. Mas ele quebra a estabilidade quando ele permite a contratação, que é o que está acontecendo, por tempo determinado, tá? E não é numa lei de exceção, porque isso já era permitido, é na parte de administração, lá na parte de administração pública, ele permite que contrate por tempo determinado. Ou seja, contrata por 1 mês, contrata por 3 meses, contrata por 6 meses, por 1 ano. E pior do que isso, permite a contratação sem tempo nenhum, sem tempo determinado, sem nada. Ou seja, contratação via CLT da forma normal, com a possibilidade de mandar embora e pressionar o cidadão, porque o patrão, o Instituto da Estabilidade não é uma proteção do trabalhador, não protege o trabalhador. Olha, é evidente que protege o trabalhador, mas não é uma proteção do trabalhador, é uma proteção do cidadão. Porque se o cara é servidor público e ele não tem a estabilidade, ele é pressionado a agir não de acordo com o Estado, que a gente precisa separar as duas coisas, o Estado e o governo. O governo é quem gere, tá? Eventualmente, ou transitoriamente, o Estado, mas eles não são a mesma coisa. A ideia que o governo pode ter pode não ser aquela mais legal, tá? Do ponto de vista legal mesmo, a mais normal possível para atender ao cidadão. E a gente tem exemplos aí no próprio governo do Bolsonaro, quando ele quis punir o servidor que embargou lá uma obra do amigo dele, daquele careca lá, do dono de loja, lojista, dono... O Luciano Hang. Eu sei o nome dele, mas eu não gosto de falar. É um vigarista, né? Não, eu até me arrependi de ter dito o nome da loja, porque é um picareta que a gente tem no Brasil e que o Brasil é bom de produzir essa... Bom, não, mas isso é um... Ele é um picareta, cara. Mas isso é um lodo que nasce desse tipo de desgoverno, né? Desse tipo de ideologia política. Mas, na verdade, esse cara nunca foi nova política, nem aqui, nem na China. Ele pressionou os fiscais do IBAMA porque estava... Exatamente. Na verdade... sai no jornal, cara. Jornal televisivo, tá todo mundo vendo. Não é pressão. Os caras não foram mandados embora. Eles tinham estabilidade, mas saíram. Foram para outro lugar. Foram prestar o serviço em outro lugar e as árvores foram para não sei para onde. É verdade. Não, esse cara é abraçado com aquela política dos tempos de chumbo, né? Ele é abraçado naquelas velhas ideias, tanto é que ele várias vezes tentou argamassar alguma ideia e foi rechaçado, obviamente, com a questão dessa política do toma lá da cá. Então, ele não... O presidente já disse nos nossos canais que daqui 15 anos, quando a gente lembrar dos ex-presidentes, esse cara vai ser igual aqueles arquivos da CIA. Sabe aqueles filmes de CSI da vida? Que você vai lá na CIA, vê o arquivo, tá tudo sublinhado em preto. Nem o nome dele a gente vai ver, está sublinhado em preto. É isso, porque o que ele vai deixar, o mar de mortes, de gente doente, de descaminho, de crise que ele vai deixar para trás, não tem preço.
ele vai carregar isso com ele até o seu último respirar. Ah, vai. Espero, né? Espero. Eu vou tentar me acalmar um pouco, porque eu estou meio inflamado, que a técnica aqui já falou que vai colocar o pi na edição. Porque... Ô, presidente, deixa eu fazer um registro. Escapou Deixa eu fazer o alguns registro. Não, fique tranquilo, presidente. O nosso menino da técnica, o nosso anjo da guarda hoje, que é o Caio, que tem sido, né, nessa série de entrevistas, tem sido o Caio, o nosso amigo Caio Gabriel, é o seguinte: ele traz a informação de que aquela coluna da Marilis Pereira Jorge, que vai entrar para os anais da história, lembre-se disso, foi publicado, ela é colunista da Folha de São Paulo. Né? Então, presidente, eu vejo assim, quando você encharca o teu fígado, quando você expurga a bile do teu fígado, falando de todas essas questões que incomodam, que são tétricas para a vida do servidor e da servidora, pontuando pessoalmente, em persona, o presidente da República, você não está aqui fugindo do assunto. Ele é o cara detentor, ele é o cara que nos representa. E é verdade, ele é o cara que nos representa, ele é o presidente da República. Cabe a ele tomar a dianteira e cuidar e preservar o servidor, a servidora, né? Não fazer jogo de acharque para garantir o bem. Porque, assim, acho que é na PEC 32, diz assim, ó, propõe as mudanças que você bem colocou, só que deixa de fora magistrado, Gilmar Mendes está de fora, deixa parlamentares de fora, deixa militares, a turma do Verde Oliva de fora, membros de carreira típicas de Estado, que são aquela turma que corre com eles, entendeu? Então, assim, aqueles aspones, né? Então, quer dizer, não vale para todos. Isso é golpe, pô. Isso é golpe. Não tenha dúvida, tenha dúvida. Vou fazer uma justiça aqui. Tá. A técnica aqui não falou que ia pôr o pi na hora dos palavrão, não. Falou que ia colocar o pi na hora que sem querer, eu soltei o nome da firma do careca lá. Então coloca. Então Essa coloca, pode porque ele não colocar merece mesmo. a menção. Aliás, como empresário, ele não dá nenhum exemplo, porque ele ganha benesse, mas tem outros aí, né, presidente? Mas ele ganha benesse quando ele ganha clemência de impostos que ele deve, quando ele nega o uso da máscara, porque a gente sabe que em Santa Catarina, que é a base do layout da empresa dele, ele é um dos epicentros da pandemia, e ele é um negacionista, ele se diz nacionalista, é mentira, ele não é melhor do que nós dois, não é melhor do que ninguém, nós somos todos brasileiros. Quem disse que ele é mais importante do que nós para usar uma camisa verde e amarela e dizer como o país deve andar? Então, então é outro que deve resposta para a justiça, logo em breve. Concordo plenamente. Mas é isso, cara. As reformas, o que vão trazer e o que ele pretende aí, ainda que picotando, né? Ainda que fazendo em doses homeopáticas, não do jeito que ele pretendia, mas o que ele está projetando para o governo dele é isso, perseguição para o servidor. Gente, é simples, é só olhar, nós já estamos aqui, o ano que vem tem eleição, o ano que vem é o 4º ano dele, 4º ano de mandato desse cidadão. Último. E se Deus quiser, o último. Deus que me livre, pelo amor de Deus. Durante todo esse período, o que ele fez? Quais foram os projetos que ele engendrou? Quais foram os projetos que ele colocou? Só ataque ao servidor público. Ele não tem outro projeto. Todo o governo dele é norteado pela maldade em relação aos servidores públicos. Esse é o projeto de governo dele. O projeto de governo dele é diminuir gastos com pessoal, tá? Diminuir Estado para poder vender
aquilo que, né? E ganhar algum dinheirinho, no mínimo. Enfim, não tem outro projeto, ele não tem outro caminho. Então, ele passou 4 anos em torno disso, patinando, sem conseguir, porque é um projeto dele. Não é um projeto vendável, não é um projeto que depure no Congresso, não é uma coisa que passe com tranquilidade no Congresso. Se nós não tivéssemos uma epidemia, ou, perdão, se nós não tivéssemos uma pandemia, não ia ter PEC emergencial, a proposta de reforma administrativa ia ser costurada, retalhada, e não ia acontecer do jeito que ele queria, não poderia não ser em nosso benefício, em total benefício nosso, mas não seria o que ele queria. As coisas não transcorreriam se não houvesse a pandemia, e as coisas não transcorreriam da forma como estão transcorrendo. E vou mais fundo ainda. Você veja só, ele não tem interesse. Você pode ver que ele não combate, ele não compra vacina, agora colocou um médico à frente do Ministério da Saúde e parece que é um médico respeitável, e pelo discurso que eu tenho ouvido dele, inclusive agora, pouquinho antes de vir aqui dar essa entrevista, eu estava vendo uma entrevista desse médico onde ele dizia que o rumo mudou, vai mudar o rumo. E o repórter perguntou para ele, falou, mas vai mudar como, doutor? Falou, você não está vendo? Ele colocou um médico que sempre respeitou a ciência, que entende que a forma de lutar contra a pandemia é com distanciamento social, falou para ele e me deu total carta branca para trabalhar. Essa é a mudança. Agora, depois que a gente está beirando os 300 mil mortos, tá? Nós passamos quase um ano com general. É piada. Um general no comando do Ministério da Saúde. Agora ele mudou. Diga. Mas foi esse mesmo ministro da Saúde, Queiroga, né? O sobrenome Queiroga, né? Isso. Eu não me lembro o primeiro nome dele, desculpa. Mas ele também coloca a culpa da crise nos governadores e prefeitos. Então é relativo isso, né? Então vamos ver até onde ele tem a carta branca ou até onde ele é chapa branca, né? É evidente que ele não pode dizer que o culpado é o presidente, né? Mas eu tenho muito medo, porque ele assim, é o ministro. Então ele fica em silêncio, né? Porque se ele diz que tem carta branca, ele fica em silêncio e executa. Eu tenho muito medo se não é mais chapa branca, viu, presidente? Eu não estou só com a chancela de médico. Olha só, não sei se eu me fiz por entender. Não conheço o seu Queiroga, não conheço ele, não conheço ele como médico. Eu sei que ele é presidente de uma associação de médicos aí, importante. Respeitável, claro. Respeitável, mas não conheço, não sei o que ele vai fazer. Só posso medir o que ele vai fazer depois que ele estiver fazendo. Claro. Evidente, eu não estou aqui defendendo por antecipação alguém que eu sequer conheço. O que eu estou dizendo é que no discurso dele, ele demonstra a tentativa de mudança do governo. Pode ser chapa branca, pode ser mentira, pode ser porque os outros, quando saíram da trilha, dançaram, né? Então, assim, pode ser que ele não seja chapa branca, mas esteja enganado, como o ex-ministro, aí, não o general, mas o antecessor dele. Sim. Veio o Taixe, né? Nelson Taixe. Ficou tão pouco tempo que eu nem gravei o nome, mas é Taixe. Ele entrou, começou a ver que a coisa estava saindo fora do bagulho, saiu, cara, e entrou o general. Então, não fica. Estou dizendo que agora ele, depois de um ano, botou um médico que deu esse discurso. Pode ser que esteja mudando. Não, é claro agora, que... A verdade é que até esse momento ele não teve interesse. Ele não teve interesse de acabar com a pandemia, porque na pandemia
Tá? Na pandemia, ele conseguiu eleger o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele manda no Congresso. Os seus concubinos, né? Pois é, na pandemia ele comprou o Centrão agora está com ele, então a pandemia é boa para ele, porque o governo dele não se mede pelas boas coisas que faz, se mede pelo que ele conquista politicamente, o que ele conquista politicamente é dessa forma, e é às custas do sofrimento dos brasileiros, às custas dos sofrimentos, às custas da pandemia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, primeiro ressaltar o seguinte, que nós estamos traumatizados, e eu estou traumatizado com o barulho que eu estou ouvindo aqui, que não me deixa em paz, né? E eu tenho que fazer esse registro. Primeiro. Segundo, que a gente, como cidadão, a gente deseja que as coisas aconteçam bem, que haja nós estamos traumatizados, mas toda a sorte do mundo para o novo ministro e que ele consiga reverter, estancar essa sangria, porque são vidas, são famílias, são histórias perdidas e pessoas doentes que ficam sequeladas. Então, o tamanho dessa hecatombe, a gente só vai mensurar no final, a gente só vai mensurar não sei daqui quanto tempo. E ele tem essa responsabilidade, né? Ele tem. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, presidente. Diga. Que eu guardei com todo carinho. Qual é o efeito, qual é o tamanho do impacto do Lula nesse cenário de algumas mudanças que a gente percebeu? Qual que é o tamanho do impacto do Lula quando o Edson Fachin tomou aquela decisão, né, que anulou as decisões da Lava Jato, e aí automaticamente tornou o ex-presidente elegível. A partir daí, ele adotou um discurso, né, um discurso crítico, duro, mas também propositivo. Tem algumas linhas de proposição que ele vem adotando, e isso aí mexeu com o Palácio do Planalto. Qual foi o tamanho e o que a gente pode esperar a médio e longo prazo? O efeito Lula, esse tsunami chamado Lula, presidente. Total. Veja só, sem aqui querer fazer propaganda desse ou daquele candidato, independente Sim, claro, de ser meu candidato ou não, mas assim, analisando friamente, o Lula reconquistou os seus direitos políticos. Assim que reconquistou seus direitos políticos, começaram a suceder algumas coisinhas. A queda do próprio ministro Pazuello, a queda do ex-ministro Pazuello, é um sinal disso. A performance, a forma de agir do presidente já é um sinal disso. Ele hoje já começa a fazer uma virada na sua atuação. Por isso que eu falo, a coisa é fria, é friamente. Ele pensa de maneira fria e calculista. Ele jogou com a pandemia até agora, porque a pandemia foi boa para ele, porque o governo dele era zero, cara. O governo dele era nada, ele não conseguia governar até começar a pandemia. Começou a pandemia, ele começou a conquistar alguma coisa, começou a governar, começou a praticar as maldades que ele pretendia e não conseguia. Então a pandemia é boa para o governo dele. Ele está gostando da pandemia. E ele não dava mostras de mudar, aonde quer que ele fosse, ele ia de máscara. Os seus apaniguados, todos, ou de máscara não, desculpa, sem máscara, todos sem máscara. O filho dele fala palavrão na rede social, eu também falo, mas tudo bem. O filho dele fala palavrão na rede social defendendo contra o uso da máscara. É só o pensamento dos 5 lá da família que acreditam realmente que todos os cientistas do mundo estão errados, só eles estão certos. Então, aonde quer que ele fosse, ele ia sem máscara, onde quer que ele fosse, ele dava discurso contra o afastamento social. Enfim, a postura dele era a antítese do combate à pandemia. O Lula recobrou os seus direitos políticos
aconteceu um contraponto, apareceu um contraponto com o qual ele não estava acostumado. Não que ele não tivesse. Tínhamos aí alguns candidatos, Ciro Gomes, o Flávio Dino, tínhamos Sim. alguns pré-candidatos aí à eleição, mas que já estavam no contexto. O Lula é novidade. E surgiu forte. E, de repente, agora pode ditar o caminho. O Lula chegou, já conseguiu conversar com o governo chinês, recobrou o direito político, conseguiu conversar com o governo chinês para facilitar os insumos e as vacinas. Já falou com o governo russo pelo mesmo motivo. Ele já está atuando e pressionando em todos os meandros políticos possíveis para que a coisa aconteça. E há uma virada na questão pandêmica, uma virada de atuação. Sim. Quando sai o general, que é militar, e tem outra visão, é a visão do sim senhor e acabou, quem manda, quem não manda, obedece. Sai o militar e entra um cientista, na atual conjuntura, por mais que ele tenha uma visão distorcida da situação, é um cientista que está lá e que tem um nome a zelar, cara. Como é que ele vai falar que a OMS é falida? Como é que ele vai dizer que a OMS não sabe? Ele não vai fazer isso. Então, quando nomeia um cientista, está nomeando alguém que vai falar na mesma linguagem do cientista. E isso causa... É uma virada na luta da pandemia formatada pelo governo. Está começando a virar. E isso é efeito, não tenha dúvida, é efeito Lula. Eu acho que impacta, e impacta forte, e impacta, pelo menos do nosso ponto de vista, certo. Porque se a gente vai começar a realmente lutar contra esse vírus, então é acertada. E todas as colocações que o Lula tem feito levam a isso. Então, assim, impacta muito, o governo já sentiu, já está tomando... O presidente, quando aparece em público, agora já aparece de máscara, vai no Congresso de máscara, a situação está mudando. Isso é muito bom. O ano que vem é ano de eleição, é ano da gente retomar a consciência e votar com consciência. Acima Repito de aqui, tudo, né, presidente? servidor público que não pensar na hora de votar e votar no crapulino não tem vergonha na cara. Presidente, a gente está chegando na reta final da nossa conversa, uma conversa saborosa como sempre, instrutiva, e toda vez que você se posiciona é sempre com muita firmeza, muita clareza em defesa da categoria, tem uma lucidez absurda, uma claridade plena em cima dessas questões que envolvem não só as questões da categoria, mas a conjuntura política, né? Isso é muito importante e o servidor deve, e o servidor, eu sugiro que o servidor não perca jamais, porque logo depois da nossa conversa aqui, já vai para as redes, vai para o Facebook, YouTube, Sindeste TV, e nos nossos canais oficiais. Não percam esse bate-papo, a última da série, com o presidente Fábio Pimentel do Sindeste. Presidente, a PEC 32, ela tem um ponto lá que diz que há interferência na autonomia dos sindicatos. Ela deixa isso ali, e isso é uma questão preocupante, proibindo que sejam realizados acordos, né? E aí eu te pergunto, como que faz, como é possível as entidades sindicais, o Sindeste capitaneando essa luta com as outras entidades, né? Que foi a mesma pergunta que eu fiz para os demais, e todos se mostraram muito preocupados e disseram que o caminho é a unidade. Com a unidade é possível reverter esse cenário para impedir, porque há um direito sagrado do movimento sindical, nesse quinhão de representação dos servidores,
que é a Constituição de 88, que calibra essa representação. Então, aí eu queria saber de você como é possível reverter esse cenário aqui. Veja, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar para não ser aprovado, né? Claro. Porque nem a 32, nem o que foi aprovado agora foi a PEC emergencial. Tá. Não é nesse texto que está, né? É no outro texto. Sim. Não é isso? Isso. Primeiro é trabalhar para não aprovar. Segundo, a verdade é a seguinte: nós, até 88, não tínhamos permissão de ter sindicato e nem, consequentemente, podíamos fazer acordo coletivo. A partir de 88, houve a possibilidade de termos sindicatos, porém, não está na Constituição a obrigatoriedade de fazer o acordo. Enfim, isso é uma luta que vem sendo feita ao longo do tempo, que ainda não está consolidado. Por exemplo, se você for ver acordo coletivo de trabalho, aqui em Santos nunca fez, não tem. A gente faz acordo salarial. Isso historicamente, desde 88 para cá. Nós fazemos acordo salarial, nós sentamos lá com o prefeito, levamos a proposta da categoria e aquilo que ele pretende atender, ele manda de volta, a gente aprova ou não a categoria e fim de papo. É assim, não pode fazer acordo, não vai fazer acordo, cara, não vai fazer acordo coletivo, vai fazer acordo salarial, dá o nome que quiser. O fato é o seguinte: a representação, e isso é inerente, a representação sindical vai levar a proposta para a administração. Se a administração quiser viver em paz, ela vai aceitar. Se ela não quiser viver em paz, vai ter briga. E aí eu concordo com os companheiros. Tendo unidade de ação, tá? Tendo unidade de ação, fazendo em conjunto a pressão dirigida, é que a categoria vai fazer prevalecer a sua vontade. Porque o acordo não é com o sindicato. O sindicato é mero representante. O acordo é com a categoria. É evidente que a gente vê com preocupação o fato de estar querendo, e isso é resquício, isso é uma demonstração do pensamento desse cidadão, isso é resquício da época do chumbo, da antiga Constituição, que proibia a sindicalização, e se proíbe a sindicalização, proíbe a negociação, proíbe o acordo. Isso é resquício, é a forma como esse cidadão pensa, é o jeito que esse governo quer fazer. Tira aquilo que é de mais sagrado do trabalhador, que é o direito de reivindicar coletivamente, porque reivindicar sozinho, meu amigo, não é para a massa do trabalhador. Ir lá e pedir favor para o patrão para aumentar o meu salário, qualquer um pode fazer. Agora, enquanto categoria, o direito de estar requerendo melhorias para si e para os seus companheiros de trabalho é que ele quer ferir. Então, esse é o pensamento desse cara. E é por isso que a gente tem que votar contra ele. Mas é com unidade e luta que nós vamos chegar e vencer também essa vontade desse governo. Primeiro, pedindo aprovação. Segundo, se aprovado for, a gente vai ter que, na prática e aqui embaixo, mostrar que com unidade a gente vai negociar e não vai ser aí a vontade desse ou daquele perpetrada na Constituição que vai impedir. Muito bem, presidente, muito bem. Bom, agradeço imensamente mais uma vez, presidente Fábio Pimentel do Sindeste, pela entrevista.
por ter aberto espaço na agenda tão concorrida, né, presidente? Com tantas coisas que estão acontecendo aí, os dias têm sido pequenos para tantas demandas, né? Mas eu quero que você finalize deixando um recado para a nossa categoria, servidoras, mais de 10 mil nativas, além dos aposentados na cidade de Santos, além das outras cidades co-irmãs, né, que se coadunam conosco nessa grande luta. E deixa um recado para toda essa gente, para todo esse universo de servidores e servidoras que esperam por dias melhores, presidente. Pois é, nós, ao longo aí quando foi aprovada a PEC emergencial, nós fomos aí cobrados, mas o que os sindicatos vão fazer agora? Gente, o que nós vamos fazer agora? É o que nós estamos fazendo. Sem dúvida. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos alertando, avisando e estamos começando a demonstrar qual é a saída. É aqui, a saída é essa. Não vamos permitir que esse cidadão continue no governo. Ele não vai, se ele conseguir chegar ao fim do governo, sem ser impeachmentado, o que já vai ser uma vitória enorme dele, a gente tem que não dar o segundo mandato para ele, porque senão é a repetição daquilo que está acontecendo hoje. Esse é o recado que eu deixo aí para os nossos servidores. E assim, gente, nós estamos no meio de uma pandemia que está passando o momento mais delicado, são 3 mil mortes dia, isso não é brincadeira. Tem conflito que não tem esse número de mortes. Então, assim, fique em casa, haja com consciência. E aí eu estou falando não para servidor público, eu estou falando para todo mundo. Fique em casa, tenha consciência, porque se você chegar ao fim da pandemia falido, porém com vida, você se refaz. Você tem a oportunidade ou a chance de se refazer. Se chegar morto... É o ponto final, não há mais nada o que fazer. Então, fique em casa, não aglomera, por 15 dias. Vamos ver se a gente consegue impactar essa curva de uma forma que ela desça e a gente consiga administrar como vinha administrando antes. Ô, presidente, você tem toda a razão. E eu vou repetir o que eu disse para vocês na live de terça. No sábado eu perdi a minha cunhada, e quando você vê por Covid, decorrência, quando você vê o corpo dela prostrado no caixão, e aí você sente na pele, na carne, o resultado de toda essa irresponsabilidade, né, dessa incompetência daqueles que nós ajudamos a eleger, direto ou indiretamente. Então, isso é terrível. Então, se cuidem, o presidente está certo. Fiquem em casa, se protejam, porque a vida é uma só. Você tem que estar vivo, e aí agora. Não adianta. É melhor... Como que é aquele ditado, presidente? Melhor perder os anéis, mas os dedos ficarem nas mãos, né? Vão-se os anéis, mas deixa os meus dedos. É isso aí. Então, presidente, então, para a gente finalizar mesmo, te agradecendo demais, eu estou aqui, vou ver se eu consigo mostrar, não sei se dá, se é possível. Ó, vou encostar bem pertinho. Tá aqui, ó. Depois eu vou passar para a gente até colocar nas redes com a tua autorização e do nosso diretor de comunicação, Daniel Gomes, a coluna da Marilis Pereira Jorge. Marilis, eu vou tomar a liberdade de fazer sua referência, porque para mim, presidente, é algo assim que vai entrar para a história. Então, ela faz uma coluna só adjetivando, começa título, Bolsonaro. Eu vou ler só alguns e aí a gente bate. E o resto, depois, os companheiros e as companheiras podem ler com calma. Ela começa assim, ó: ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife, ordinário, relés, pulha, sórdido, torpe, velhaco,
abominável, detestável, ralé, biltre, infame, bandalho, aberração, calhorda, desprezível, pífio, ignorante, vil, ribaldo, e como um amigo meu usou outro dia, soez. Eu não sabia, a primeira vez que eu vi isso faz 2 dias atrás, soez, né? E aí ela fala, coloca aqui em 2 colunas uma série de adjetivos e termina assim, ó, pequirroído, ponto, genocida, genocida que virou a hashtag, uma das mais compartilhadas nas redes sociais aí, mundo afora, hashtag genocida, porque quase 300 mil mortes, as pessoas estão morrendo sem parar, Olha, presidente, você falou dos Estados Unidos, quando o Trump deixou o governo em 20 de janeiro, os Estados Unidos tinham 5 mil mortes na variante diária, naquela questão móvel, né? 5 mil mortes. Sabe quantas mortes estão lá hoje? 800, caindo para 700, e a tendência é bater 500 nos próximos. As mortes despencaram em pouco mais, 2 meses, não? 2 meses, vai fazer 2 meses de gestão Biden, e ele conseguiu aí fazer com que as mortes decaíssem de forma absurda. Então, na China, com 1 bilhão de habitantes, as mortes não chegam a 500, quer dizer. Então, o Brasil, infelizmente, virou o epicentro da morte, o epicentro do caos. E aí, essa coluna da Marilis Pereira Jorge, deixa eu ver a minha listinha, é isso, Pereira Jorge, da Folha, e suscita esse tipo de pensamento, infelizmente, né, que a gente poderia estar discutindo outras coisas. Bom, presidente, é isso. Mais alguma consideração? Não. Acho que agradecer aí as pessoas que vão assistir, porque vão assistir um bocado de, Verdade. crítica ao governo federal, mas ele merece. Então é assim, desculpe aqueles que simpatizam com ele, mas a verdade, apesar de doída, deve ser dita sempre. Né? Sem dúvida. Presidente, muito obrigado. Servidor, aproveitem bastante. Daqui a pouco, repito, essa entrevista ela estará disponível nos nossos canais oficiais, tá? No Facebook, estará disponível no YouTube pelo Sindes TV, no nosso site, enfim, todos os canais oficiais da entidade. Assistam e aí absorvam o máximo de informação, né? Tanto do presidente Fábio Pimentel quanto dos demais presidentes que por aqui participaram nessa semana. Lembrando que essa série de entrevistas foi fomentada ali, gerida a partir da live que nós fizemos na última terça-feira, falando das PECs, dos impactos, a 32 e a 186. Tá bom? Servidora, unidade na luta sempre, vamos nos emanar como categoria, como irmãos e irmãs na luta por dias melhores. Tudo bem? Tchau!